Olá e bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai fazer uma coisa incrível. Vamos desconstruir um script em Python que promete o impossível, que é ensinar uma máquina a ler e a interpretar um PDF como se fosse um especialista. Bora mergulhar nesse código? Pensa só, e se uma máquina pudesse ler um PDF como um especialista? E olha, não estou falando só de copiar e colar o texto, não. Estou falando de entender de verdade a estrutura, o conteúdo, até o que está escondido nas entrelinhas. É exatamente isso que a gente vai ver. Um script que pega esses arquivos parados, estáticos, e transforma eles em pura inteligência. Beleza, vamos começar. Mas olha, para a gente entender a genialidade dessa solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema que ela resolve. A verdade é a seguinte, a gente tem literalmente terabytes e mais terabytes de conhecimento. Pense em relatórios, contratos, artigos científicos, tudo isso está preso dentro de PDFs. Eles foram feitos para a gente imprimir, para a gente ler, não para uma máquina analisar. E aí que entra esse script. Ele funciona como uma chave mestra, sabe? Usando uma combinação de várias tecnologias de IA para finalmente conseguir destravar todo esse valor que está ali escondido. Então, para abrir essa caixa preta, a gente precisa das ferramentas certas. Bora dar uma olhada no arsenal de tecnologia do que a gente chama de Tech Stack, que faz essa análise toda ser possível. Olha só, esse Tech Stack já mostra de cara qual é a estratégia. Não existe uma bala de prata para resolver isso. O que o script faz é combinar um monte de bibliotecas open source, cada uma especialista numa coisa. O FITS, ele mexe no PDF. O Scikit-Image e o NumPy, eles cuidam da parte de visão computacional. O EasyOCR faz a leitura do texto. E claro, a grande estrela aqui, a biblioteca Transformers, com o modelo BERT, que é quem vai entender o significado. Na prática, é como se fosse uma arquitetura de microserviços de inteligência artificial. E é aqui que a gente vê como o design é flexível. O script não é uma ferramenta engessada, sabe? Parâmetros como o Max Workers deixam você escalar o processamento, fazer mais rápido, enquanto o Similarity Threshold te dá um controle super fino para ajustar o quão exigente a IA precisa ser na análise. É tudo sobre controle e customização, na veia. Bora para a primeira camada de inteligência. Aqui, a gente vai ensinar a máquina a enxergar a estrutura do documento. Isso mesmo, antes de ler qualquer palavra. Esse processo aqui, de 4 passos que está dentro da função Create Image Heatmap, é pura visão computacional. Primeiro, converter para a escala de cinza simplifica a imagem. Depois, o desfoque gaussiano. Ele ajuda a máquina a enxergar as manchas de conteúdo, sabe? Ignorando os detalhes pequenos. Aí, o limiar isola essas manchas e, no final, o que a gente tem é um verdadeiro raio-x do layout da página. E o resultado é esse aqui. Olha que incrível! Antes de ler uma palavra sequer, a máquina já mapeou onde estão os blocos de texto e as imagens. A gente acabou de criar a primeira camada de inteligência, metadados sobre a estrutura do documento, uma coisa que simplesmente não existia no arquivo original. Beleza, enxergar a estrutura foi o primeiro passo. Agora, a máquina precisa ler de verdade. É aqui que entra o tal do reconhecimento óptico de caracteres, o famoso OCR. Para fazer isso, o script usa a biblioteca EasyOCR, que é uma solução de ponta e, sinceramente, super eficaz. Ela basicamente varre a imagem, encontra cada palavra, cada frase e transforma tudo em texto digital. É a ponte perfeita que conecta o mundo visual com o mundo textual. E pronto. Com isso, a gente adicionou a segunda camada de inteligência. Em cima daquele nosso mapa de layout, agora a gente coloca o texto exato e a localização dele. Aquele PDF, que era só uma imagem estática, acabou de virar um tipo de banco de dados. Um banco de dados geotextual. E é agora que a coisa fica fascinante de verdade. Porque, beleza, a gente já tem o texto. Mas será que a máquina consegue entender o que esse texto significa? A resposta para isso está nos grandes modelos de linguagem, os LLMs. O script aqui usa o BERT, aquele modelo super famoso do Google, através da biblioteca Transformers. A função getTextEmbeddings, ela pega cada pedacinho de texto e converte uma sequência de números, o que a gente chama de embedding. A melhor analogia para entender isso é pensar que cada ideia ganha um endereço, como se fosse um CEP num mapa gigante de significados. Textos que falam sobre a mesma coisa vão ter endereços bem pertinho um do outro. Depois que os textos viram esses vetores, aí a matemática entra em campo.
O código usa uma técnica chamada similaridade de cosseno para calcular basicamente o ângulo entre esses endereços de ideias. Se os vetores apontam para a mesma direção, quer dizer que as ideias são parecidas. É exatamente assim que a máquina consegue finalmente medir, quantificar o significado. E o resultado final é este, a terceira e última camada de inteligência. O script agora pinta os blocos de texto de acordo com seus grupos de significado. Blocos com a mesma cor estão falando sobre assuntos parecidos, e isso faz com que os temas principais do documento simplesmente saltem na sua frente. Fica tudo visual, super intuitivo. Então, vamos dar um passo para trás e recapitular. O que a gente acabou de ver aqui foi a jornada completa de um documento. Ele saiu de um arquivo estático, parado, e se tornou um objeto de informação inteligente, cheio de camadas. A transformação é completa. A gente pegou aquela fotografia de informação, aquela caixa preta, e transformou num conjunto de dados rico e estruturado. E agora ele está pronto para uma análise profunda, para alimentar outro modelo de machine learning, para qualquer tipo de visualização de dados que você possa imaginar. E o ponto principal é que nenhuma tecnologia fez isso sozinha. O que a gente viu foi uma verdadeira orquestra de IA. Cada sistema, a visão computacional para ver, o OCR para ler e o NLP para entender, cada um tocou a sua parte numa sintonia perfeita para entregar um resultado único e coeso. É aqui que está a verdadeira inovação, pessoal. Usar OCR sozinho ou usar o BERT sozinho, isso não é novidade para ninguém. O que coloca uma abordagem como essa na vanguarda da tecnologia é a síntese. É essa combinação inteligente que cria um valor que cresce de forma exponencial. O resultado final é muito, mas muito maior do que a soma das partes. E por que isso importa tanto? Bom, no mundo todo isso já é superpoderoso. Mas aqui no Brasil, com o volume de documentos legais, fiscais e toda a nossa burocracia, o impacto é ainda maior. Isso significa automação em uma escala gigantesca. Imagina só, analisar milhares de contratos em minutos, encontrar insights valiosos em relatórios que ninguém tinha tempo de ler, ou acelerar a pesquisa científica. É uma tecnologia que destrava eficiência e descobre conhecimento que estava ali, na nossa cara, o tempo todo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final. Se hoje a gente já consegue ensinar uma máquina a ler e interpretar um documento com esse nível de profundidade, quais são os desafios que hoje parecem impossíveis, mas que a gente vai resolver amanhã? A deconstrução de documentos, pode ter certeza, é só o começo.